Direção Geral, Bispo Amorim. 12:29. Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que nos ouvem a partir de qualquer lugar do estado do Paraná, do Brasil ou do mundo, através do site da Rádio Difusora de Londrina e também através das redes sociais. Hoje é sábado, dia 31 de março de 2017. Dizemos a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Neste segundo trimestre do ano de 2017, através da nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, estaremos estudando a respeito do caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Na nossa lição de hoje, a lição de número 1, a lição inaugural deste trimestre, estaremos falando sobre o tema a formação do caráter cristão. Para tanto, leiamos o nosso texto áureo que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, somente a parte A do versículo que nos diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O comentarista desse nosso segundo trimestre do ano de 2017 é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, líder da Assembleia de Deus que está na cidade de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte. Em nossa lição de hoje, Paulo lembra aos irmãos que viviam na cidade de Éfeso que o caráter daquela sociedade estava deformado. Aquela sociedade havia se entregado, segundo as palavras de Paulo, à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Os cidadãos daquele lugar haviam se tornado em pessoas depravadas em relação aos costumes e princípios morais. Sabemos que uma pessoa se torna depravada quando modifica algo para pior, para estragar. No caso dos Efésios, para Paulo, o modo de viver daquela população representava uma verdadeira afronta a Deus e a sua palavra. Sendo um zeloso pastor que cuida bem do seu rebanho, o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que moravam na cidade de Éfeso, a fim de orientá-los a não seguirem o modelo moral corrompido dos moradores daquela cidade, os quais viviam inclinados aos prazeres e aos gozos materiais provenientes do engano. Para Paulo, só havia uma maneira dos irmãos terem uma vida santa no meio de uma sociedade tão corrompida como a dos Efésios. Era revestindo-se do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Fica claro para todos nós que, ao reprovar a conduta moral dos Efésios e recomendar uma conduta moral santa à igreja que lá vivia, o apóstolo Paulo se preocupava com o caráter cristão que deve ser a marca da igreja de Cristo. Então vamos relembrar o que é caráter. De acordo com o dicionário Rollhans,
Caráter são os traços psicológicos e morais que caracterizam uma pessoa. Explicando de outro jeito, o caráter tem a ver com a marca que deixamos nas pessoas quando demonstramos o jeito que pensamos a elas. Também quando as pessoas observam nossa conduta moral demonstrada por nossas ações. Em resumo, caráter é a ideia que as pessoas têm a respeito de cada um de nós. Com Moisés Rosa, você está ouvindo o Momento da Escola Dominical. Para ser mais específico, deixe-me falar aqui de um exemplo que eu vi, presenciei e assisti. Faz já alguns anos fui morar numa cidade que ainda não conhecia, mas eu não tinha dinheiro para comprar uma casa, então precisei recorrer ao aluguel. Fui numa imobiliária procurar se havia alguma casa disponível para alugar ali. Havia, mas a imobiliária daquele lugar exigia um avalista para eu alugar o imóvel, e esse avalista deveria ter no mínimo 2 propriedades. Como não conhecia ninguém naquela cidade, desisti de alugar uma casa pela imobiliária. Eu entrava às 11 horas da manhã para trabalhar. Antes de iniciar no meu trabalho, todos os dias então, eu ia àquela cidade e andava pelas ruas à procura de um imóvel que pudesse alugar diretamente com o proprietário, por pensar que neste caso não necessitaria de um avalista. Não demorou e eu encontrei uma casa disponível e não estava na imobiliária. Fui até o proprietário daquela casa, era uma casa novinha, recém-construída. Me apresentei a ele e expliquei a minha dificuldade, pois era uma outra cidade, mas necessitava de alugar a casa porque iria trabalhar naquele lugar, naquela cidade. O proprietário me disse que para ele era difícil alugar uma casa para alguém que ele não conhecia. Aí perguntou, mas você não conhece ninguém aqui? Eu disse que era evangélico e havia conversado com algumas pessoas na minha igreja naquela cidade, em algumas vezes que fui à igreja. Ele então me disse, mas você não se lembra do nome de ninguém da sua igreja para dar como referência? Aí me lembrei de um irmão com quem havia feito amizade na igreja, nas poucas vezes que lá estive. Mencionei o nome desse irmão ao proprietário da casa que pretendia alugar e ele conhecia a pessoa. Subitamente então me disse, fulano é da tua igreja? Naquele momento eu pensei, agora vai dar certo, o aluguel da casa está na mão, supondo que o irmão cujo nome havia mencionado fosse amigo do dono da casa que eu pretenderia alugar, né? Aí o dono do imóvel me disse, se você for igual a esse irmão que você me falou, eu estou perdido, esse camarada não paga ninguém, é um nó cego. Dei um sorriso meio amarelo, o dono da casa olhou para mim e disse, olha, eu não lhe conheço, e a pessoa que você diz que conhece aqui nessa cidade, quase que eu falei o nome da cidade, não é boa pagadora, mas gostei do seu jeito, eu vou alugar a casa para você sem avalista mesmo. Eu não estou contando isso aqui para denegrir a imagem da igreja, nem de nenhum irmão. Tanto que não disse o nome da cidade, nem o nome do irmão. Eu estou dizendo isso para entendermos como é importante a gente se preocupar com o nosso caráter. Eu sei que existem vários irmãos das mais diversas denominações religiosas que estão me ouvindo ou me assistindo nesse momento. Eu quero dizer aqui que reconheço que o ser humano é falho por natureza. Às vezes prometemos algo e as coisas mudam e não podemos cumprir aquilo que falamos. Às vezes compramos e não podemos pagar no dia combinado. Imprevistos acontecem, mas como seguidores de Cristo é meu dever lembrá-los que se a gente empenha a palavra e não pode cumpri-la, devemos pelo menos dar satisfação. No dia e hora marcados, devemos comparecer com o dinheiro ou sem o dinheiro e explicar a situação, o imprevisto que aconteceu. Eu sei que conversa não paga conta, mas é importante para nós conservarmos o bom nome de Cristo através da nossa conduta como cristãos, quer seja no comércio, na escola, no trabalho ou onde quer que seja. Precisamos demonstrar, através de nossas ações,
de nossas reações, o bom perfume que há em Cristo Jesus, de que somos e a quem pertencemos. No Salmo 119:9, vemos um jovem que, preocupado em ser um modelo para a sua geração, um referencial a ser seguido, perguntou a si mesmo: como purificará o jovem o seu caminho? Para ajudá-lo, Deus lhe fez entender que o único modo de ter uma vida exemplar, diferente da vida da sociedade no meio da qual vivia, era comparando a sua própria conduta, se a sua própria conduta estava ou não de acordo com a vontade de Deus expressa na Bíblia, a palavra de Deus. Para se ter um caráter cristão, a pessoa não pode seguir o modelo social, mas sim seguir os ensinos de Cristo, a doutrina dos apóstolos e tudo que há na Bíblia que verta nessa direção. Em outras palavras, só há um jeito para que as pessoas reconheçam que Jesus mora em nossas vidas. É seguirmos o seu maravilhoso exemplo, é procurando imitá-lo, é verdadeiramente poder dizer, como Paulo: já estou crucificado com Cristo, portanto não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que o Espírito Santo nos ajude a vivenciarmos isso em nossas vidas e que ao longo desse trimestre, à medida que vamos estudar o caráter de muitos personagens bíblicos, possamos ter também o nosso caráter modificado pelo Senhor Jesus por obra e graça do seu maravilhoso Espírito Santo. O caráter a gente não herda, a gente constrói. E Deus quer que nós construamos um caráter semelhante ao de Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos iniciando mais um trimestre de estudos bíblicos através da Rádio Difusora de Londrina, e nós queremos nesta hora unir a nossa fé à fé do nosso irmão e ouvinte da Tua Palavra, que nos acompanha, Senhor, esta programação. Queremos rogar a Ti, ó Deus, a Tua graça sobre nós, para que ao longo deste trimestre nós possamos nos parecer mais contigo, que nos preocupemos mais, Senhor, com a imagem que as pessoas têm ao nosso respeito, porque assim nós poderemos, ó Deus, e isto nos habilitará a falarmos do Teu amor, da Tua graça, porque a nossa vida há de corresponder com aquilo que falamos. Então, no nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém, amém, graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa, mas queremos convidá-lo para no próximo sábado, a partir das 12h30, meio-dia e meia, um novo encontro aqui na Difusora para juntos estudarmos a nossa próxima lição, a lição de número 2, que será Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. Estamos indo embora. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo, o Senhor! Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.